O milionário arrogante pensou em humilhar um juiz negro no tribunal, mas se arrependeu amargamente. A história começa com a chegada de Bernard de Montclair, um magnata do setor imobiliário cujo nome ressoa nos círculos de elite. Sua reputação de riqueza colossal e ambição desmedida o precede. Ele é o homem que tememos e invejamos, um homem para quem as regras parecem feitas para serem violadas e cujo dinheiro sempre abriu as portas pelas quais ele queria passar. Sua chegada ao tribunal é um espetáculo por si só. Seus sapatos perfeitamente engraxados atingem o chão com autoridade, seu terno de corte impecável parece esculpido para impressionar. Ao seu redor, surgem murmúrios. É um homem que respeitamos, talvez por medo, mas também por admiração. Aqueles que o rodeiam, o seu advogado, os seus conselheiros, são apenas sombras obedientes, acompanhando cada gesto e cada olhar do seu chefe com uma deferência que beira a adoração. O advogado de Montclair, um homem pálido e nervoso, caminha ao lado dele, ajustando constantemente os óculos, com um caderno rabiscado nas mãos. Parece quase invisível perto da grandiosidade de Montclair, cuja aura esmaga tudo em seu caminho. O advogado sabe o que tem que fazer: obedecer. Montclair não tolera fracassos e nunca perdoa erros. Naquele dia, ele estava ali por uma simples formalidade, aos olhos dela. Afinal, ele não vê o tribunal como um lugar de justiça, mas como um obstáculo temporário a ser superado. As acusações contra ele, fraude fiscal, exploração ilegal de terras, não lhe importam. Seu dinheiro e suas conexões lhe oferecerão um resultado favorável. Nada poderia distraí-lo desta convicção. Na sala do tribunal, Bernard de Montclair entra com uma lentidão calculada, garantindo que cada movimento chame a atenção. Os olhares se voltam para ele, alguns admirados, outros cheios de suspeita. Mas é Clarice Beaufort, o juiz-presidente do Tribunal de Recurso, o que imediatamente chama a atenção. Clarice não precisa tentar ser notada. Naturalmente é. Seu olhar é firme, sua atitude calma e implacável. É uma mulher negra na casa dos 40 anos, recentemente promovida a este prestigiado cargo, o primeiro na história deste tribunal. Ela obteve essa posição por meio de sua inteligência, integridade e capacidade de manter a calma diante das tempestades. Ela nunca precisou se conformar às expectativas dos outros para se afirmar. Clarice observa Montclair com olhar atento enquanto ele se senta. Ela não se distrai com suas roupas elegantes ou com a arrogância palpável que emana dele. A sua única preocupação é garantir que a justiça seja feita, sem compromissos. Ela está sentada atrás de sua mesa, com o rosto impassível, mas por dentro ela sabe que este julgamento será diferente de todos os outros. Não é só a lei que ela defende aqui, mas também o seu próprio patrimônio, o dos seus antepassados e de todos aqueles que, como ela, tiveram que lutar para obter o respeito que mereciam. O julgamento começa. As acusações são claras. Bernard de Montclair é acusado de evasão fiscal e exploração ilegal de terras. A questão não é se ele é culpado ou não, as provas são esmagadoras, mas até que ponto pode usar a sua influência para se proteger. Mas Clarice Beaufort não desista. Ela sabe que seu papel é fazer justiça e não satisfazer as ambições de um homem como Montclair. Desde o primeiro dia, Bernard começa a testar os limites da sua autoridade. Espero que você não torne este julgamento pessoal, senhora juíza, disse ele zombeteiramente, com um sorriso presunçoso nos lábios. Seu olhar desliza sobre Clarice como se a julgasse incapaz de lidar com um assunto dessa magnitude. Afinal, esse tipo de procedimento não depende de você, não é? Você é apenas um simples juiz negro, e esse tipo de caso é reservado para pessoas como eu. Clarice olha para ele, sem pestanejar. Ela sabe exatamente o que ele está tentando fazer: provocá-la, humilhá-la publicamente. Mas ela não cede. Ela não demonstra nenhuma emoção. Ela responde com calma, com voz firme e comedida. Este julgamento não é pessoal, Sr. Montclair, mas você parece determinado a fazer dele um espetáculo. Aconselho a se concentrar nos fatos, e não nas insinuações. Sua resposta é curta, mas é relevante. Os murmúrios na sala se acalmaram imediatamente. Bernard, embora um pouco desestabilizado, se recompõe. Esta não era a reação que ele esperava. Ele queria um confronto, uma demonstração de poder. O que ele consegue é uma mulher implacável que se recusa a cair na armadilha. Ele percebe, talvez pela primeira vez na vida,
que não está diante de um juiz que possa manipular como quiser. Com o passar dos dias, o julgamento se torna uma batalha de vontades. Bernard de Montclair, apesar de sua arrogância, começa a se ver diante de uma parede. Ele tenta manipular a situação, seduzir alguns membros do júri, prometendo-lhes contratos, investimentos, jogando com seu carisma e sua reputação de grande empresário. Ele usa seu charme como uma arma, pensando que seu dinheiro e influência serão suficientes para quebrar a autoridade de Clarice. Ele zomba dela abertamente, chamando-a de uma simples juíza negra que não entende as questões do mundo dos negócios, enfatizando sua incapacidade de compreender a complexidade de suas transações e sua rede de influência. Clarice, no entanto, fique calmo, implacável diante dos ataques. Ela deixa cada insulto passar sem um pingo de fraqueza. Cada provocação de Montclair é mais um golpe que atinge sua armadura de integridade. Em vez de se concentrar em ataques pessoais, ela investiga os factos, a lei e as provas. Ela sabe que este não é apenas um julgamento contra Montclair, mas um julgamento contra os poderes da injustiça. Um julgamento para todos aqueles que tiveram que lutar para serem ouvidos, para aqueles que foram silenciados por homens como ele. Ela rapidamente compreende que não é apenas a lei que está em jogo aqui, mas também a sua própria dignidade e a daqueles que a levaram até aqui. O peso da história pesa sobre seus ombros. Cada vez que Bernard tenta desestabilizá-la, ela pensa na sua família, nos seus antepassados, em todas as pessoas que foram tratadas como invisíveis. Este julgamento é para eles. É para ela. É pela justiça. Enquanto Bernard de Montclair continua com suas provocações, seus ataques sutis e suas tentativas de manipulação, Clarice Beaufort toma uma decisão que marca uma virada no julgamento. Consciente de que não deve apenas julgar de acordo com os factos, mas também restaurar a dignidade da justiça, ela opta por tornar público o que é muito mais do que um simples caso jurídico, uma luta pela verdade e pela integridade. Nos corredores do tribunal espalharam-se boatos sobre a intenção de Clarice de falar à imprensa. Um leve arrepio de apreensão é sentido entre os advogados e espectadores presentes, como se o ar ao redor de Bernard estivesse ficando mais pesado com uma ameaça palpável. Clarice, implacável e calma, organiza uma conferência de imprensa fora do tribunal, protegida dos muros que viram casos semelhantes desenrolarem-se, mas raramente um juiz tão determinado a expor a corrupção em plena luz do dia. O sistema não pode ser manipulado por aqueles que acreditam que o seu dinheiro lhes garante total impunidade, disse ela aos jornalistas, a sua voz ressoando com poder silencioso. O Sr. Montclair não apenas explora brechas legais, ele as cria, as cultiva e tenta impô-las àqueles que não têm meios para combatê-lo. Isto não é apenas fraude fiscal, é um abuso sistemático de poder que destrói a vida daqueles que, como eu, não têm os privilégios de uma fortuna herdada. O olhar de Clarice percorre os jornalistas e as palavras que ela fala parecem uma verdade inegável. Ela então expõe a maneira pela qual Bernard de Montclair pressionou autoridades, manipulou evidências e tentou subornar testemunhas para mudar o julgamento a seu favor. Longe de se deter nas acusações oficiais, Clarice revela também a hipocrisia de Montclair. A sua imagem pública cuidadosamente cultivada de homem bom, quando na realidade era um joguete da corrupção e da evasão fiscal em grande escala. O público reagiu imediatamente. As redes sociais estão pegando fogo, os jornais estão com manchetes na primeira página. O arrogante magnata do setor imobiliário, que pensava que sua riqueza e conexões sociais poderiam comprar tudo, se vê preso na tempestade da mídia que não esperava. Os seus apoiantes começam a afastar-se, conscientes de que as suas ações são agora lançadas sob uma luz que nem a sua fortuna pode mais eclipsar. No dia seguinte, quando Bernard entra na sala do tribunal, ele usa uma máscara de determinação, mas algo em seus olhos revela sua preocupação. Ele se tornou objeto de pressões que ultrapassam os muros do tribunal. Mas Clarice, implacável e fiel à sua missão, não deixa margem para manipulações. Na sessão, ela destaca todas as tentativas de Bernard de usar seu poder e dinheiro para corromper a integridade do julgamento. A cada tentativa de desviar a atenção, responde com uma precisão jurídica imparável, oferecendo provas contundentes dos seus crimes. O tribunal deixou de ser apenas um palco de julgamento, tornou-se um teatro onde o poder das palavras e dos factos ultrapassa as manobras políticas. Durante a deliberação final, Clarice, com voz firme, conclui: quero que este julgamento sirva de exemplo. O dinheiro pode comprar privilégios, proteções, mas a verdade e a justiça não podem ser compradas.
Elas existem independentemente das pessoas e das circunstâncias. A corrupção deste sistema, Sr. Montclair, tem um fim. E esse fim começa aqui. O veredicto cai e Bernard Montclair é considerado culpado, não só por evasão fiscal e exploração ilegal de terras, mas também pelo seu abuso sistemático de poder. A sala está em silêncio, e é neste silêncio pesado que Clarice faz uma declaração adicional, uma decisão que certamente perturbará ainda mais o magnata. Ordena que os fundos provenientes do confisco dos seus bens sejam destinados a iniciativas educativas e de apoio a jovens de comunidades marginalizadas, particularmente a jovens negros, que, como ela, tiveram de lutar pelo seu lugar neste mundo. Declaro que este dinheiro será usado para financiar o futuro daqueles que, como eu, tiveram que lutar contra um sistema que parecia concebido para esmagá-los, declara ela, fixando os olhos em Bernard com um olhar cheio de dignidade. Porque o futuro da justiça pertence àqueles que não podem ser comprados. Este gesto, de aparência modesta mas de alcance imenso, envia uma mensagem clara. A integridade e a dignidade humana são os verdadeiros poderes que governam a sociedade. Bernard Montclair sai do tribunal não apenas derrotado, mas isolado. Ele vê seu império desmoronar sob os golpes da verdade. Seus contatos influentes se retiraram, seus contratos foram cancelados e seu nome tornou-se sinônimo de corrupção na mídia. Ele perde seu status, seu poder e sua influência, tudo por causa de sua própria arrogância. Clarice, por sua vez, torna-se símbolo vivo da verdadeira justiça, daquela que não se curva ao peso dos privilégios. Sua reputação se fortalece e, além das fronteiras da corte, ela inspira milhares de pessoas que veem nela uma figura de resistência. Ela nos lembra que a dignidade, a honestidade e a integridade são as verdadeiras armas contra a arrogância e a injustiça. Quanto a Bernard, na sua solidão, começa a compreender, às suas custas, que a justiça não é uma mercadoria. Esse dinheiro não pode comprar tudo. Que as forças que governam este mundo são maiores do que ele alguma vez imaginou.